Voltamos com o programa Opinião e eu quero desde já agradecer a participação dos meus convidados, o Carlos Augusto, que é diretor da K9 Produções, e o Dr. Álvaro Sobral, que é advogado. E mais uma vez vamos falar sobre a violência. A gente tem repetido tanto esse tema aqui no programa, mas é porque a gente está vivendo uma situação insuportável nesse nosso país. Os números são crescentes e alarmantes, principalmente nos municípios do interior aqui do nosso estado. E a sociedade tem se sentido órfã de segurança, de educação, de saúde, de tudo. Na verdade, estamos à beira de um abismo, se já não estamos dentro dele. E quando temos que fazer justiça com as próprias mãos, o que fazer? Aí é lamentável, mas um número reduzido de policiais, de viaturas, muitas vezes sucateadas, os rádios das mesmas não funcionam na maioria das vezes. Aí vem outra pergunta, o que fazer? Na zona rural do município de Cachoeirinha, um cidadão se defendeu e por conta própria. Conta aí os detalhes dessa história pra gente, Marília. Rosimael, essa é a nossa dura e triste realidade. Bom dia para todos. Esse fato aconteceu na zona rural do município de Cachoeirinha. Segundo o relato da vítima em depoimento na delegacia, ele transitava com sua filha de apenas 3 anos quando foi abordado por 2 elementos, que logo anunciaram o assalto e subtraíram da vítima um celular e R$400. Nesse momento da situação, os elementos começaram a dividir os R$400 ali. E quando a vítima percebeu que eles estavam desarmados, eles entraram em luta corporal. Um dos elementos correu, evadiu-se para o mato, enquanto o outro, a vítima conseguiu detê-lo e o amarrou até que o policiamento chegasse e o encaminhasse até a delegacia, onde lá foi autuado em flagrante e depois conduzido para o presídio de Pesqueira. A recomendação da polícia é que nós nunca devemos reagir a um assalto. Felizmente, nesse caso, uma tragédia maior não aconteceu. E é aquele caso, como a gente se sente órfão de cuidados e de proteção, vamos agir com as próprias mãos. Rosimael. Agir com as próprias mãos, Marília, nunca é bom. Não é recomendável e também é perigoso e contra a lei. No entanto, a gente se sente realmente órfão de legislação dura, rígida, que possa punir. Tudo isso aí, na minha opinião, é falta de punição. Hein, Carlos? Rapaz, a gente fica um pouco tenso com relação a um tipo de situação dessa, até porque tinha 2 meliantes. Então, ele não sabia o que poderia acontecer ali, ele foi muito corajoso e, como na própria matéria nossa repórter falou, não deve-se reagir a um tipo de situação dessa. Então a gente fica preocupado porque a população se sente insegura e começa a agir com as próprias mãos, que é perigoso, não é muito bom. Como jurista, como advogado, ele pode até fazer uma sintonia até melhor dessa situação, que não é louvável, viu, gente? Não faça isso não, é perigoso. Doutor Álvaro, a gente vê que agora há pouco, e tem acontecido constantemente no Rio de Janeiro, sempre que se pega um bandido, eles amarram, botam uma corrente, prendem num tronco e descem o cacete, como diz a história mesmo. Batem na pessoa, espancam. Já aconteceu casos, a gente vinha conversando antes, que teve gente que chegou até a morrer sendo inocente. Mas no caso desse aí não tinha inocência, Ele estava lá na hora, ele viu quem foram os meliantes e partiu para cima. Agora é perigoso, 2 contra 1 já é desvantagem, até porque ele estava com a filhinha, Na verdade, 1 contra 1 já é desvantagem, por quê? Ninguém sabe o que pode vir do outro lado. Ele chegou a perceber que não tinha arma, mas e se tivesse escondido ele não tinha visto no momento da abordagem? E no meu ponto de vista, essa situação de busca da justiça pelas próprias mãos é causada por uma sensação total de impunidade, de você saber que você foi abordado, você foi roubado e logo em breve aquela pessoa de novo está na rua praticando os mesmos delitos e fica essa sensação de impunidade, o que é uma forma de estimular o meliante a continuar cometendo esse tipo de crime. Eu vi uma reportagem ontem, que foi no Rio Grande do Sul, de um assassinato. E quando vai se investigar, ele é um ex-presidiário, mas não é só porque ele é um ex-presidiário, ele poderia ter sido um ex-presidiário e ter cumprido a sua pena, mas na verdade ele é um ex-presidiário porque havia cometido um assassinato. Ora, era para ele estar apodrecendo na cadeia. Quem mata e coloca uma pessoa em um local que ele não pode sair, ele também não deveria sair. Eu sou contra a pena de morte,
Mas para mim, se alguém matar a vida de alguém, alguém que está lá no caixão pode sair dali um dia? Pois é, ele só pode sair da cadeia quando aquele homem conseguir se levantar do caixão. Quem tira vida tem que perder a sua vida, pelo menos de ter a liberdade de sua vida, pelo menos na minha opinião. O que você faz quando percebe que resíduos de construção ou de demolição ou entulhos impedem a passagem de veículos e até mesmo da população em determinada localidade? Na cidade de Canhotinho, situada no agreste de Pernambuco, um morador denunciou o descaso do poder público e logo obteve resposta. Ele fez contato com a TV Nova Replay, denunciou, a matéria saiu e no mesmo momento a prefeitura correu lá para socorrer. Marília, como é que isso aconteceu? Foi isso mesmo, Rosmael. Parece que as coisas só resolvem aos gritos dos moradores. Um morador na cidade de Canhotinho fez uma denúncia relatando que a rua onde reside estava obstruída por entulhos. Próximo do local há uma reforma e, segundo o morador que não quis se identificar, quando chovia a situação se agravava ainda mais devido ao barro e que as crianças estavam correndo risco brincando no local e que nem carro estava passando mais na localidade. Após a denúncia, na última segunda-feira, o poder público enviou caçambas e os trabalhos de retirada dos entulhos deram início. E é dessa forma, Rosmael, que a população deve agir, participando também da administração pública. Assim, todos ganham. É com você e até amanhã. Viu lá, Álvaro? Tem que gritar. Se a pessoa não gritar, é feito aquele ditado, quem não chora não mama? Justamente. Atualmente, nós temos as redes sociais como grandes aliados nessa procura por reparação de problemas sociais. E dessa forma, o grito na rede social, que vai ser seguido de compartilhamentos, de diversas formas de opinião, ele chega mais rápido nos ouvidos das autoridades e aí sim, após o clamor popular, elas podem, enfim, ter seus anseios feitos por o poder público. Engraçado, Carlos, é que a gente passa muito tempo, às vezes, com pequenos problemas, a gente nunca se queixa, nunca vai à justiça, porque a gente acha que não vai ter solução. Mas se todo mundo começar a gritar ao mesmo tempo, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas se você perceber, eu acho que ele teria feito alguma reivindicação lá do poder público. Só que eles fecham, olha, até quando você, a partir do momento que você tem Facebook, as redes sociais de um modo geral, os meios de comunicação, rádio, TV, aí desperta, né, o poder público de começar a se mostrar que está trabalhando. Não é por aí o caminho. Então essas denúncias elas são importantes. E a gente, do papel de repórter, de jornalista, tem um papel fundamental também em fazer com que esses problemas sejam resolvidos, porque a população clama por isso. Então a população unida consegue solucionar o problema. Isso serve então de alerta e eu vou começar logo a fazer aqui. Problema da água. Estamos com sérias dificuldades de água. Alô, Compesa, o que é que você tem feito? Pelo menos eu olhando daqui não consigo ver nada. Absolutamente nada. É a hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Fazer o que vocês têm que fazer. Quem vende água tem que dar água. Senão passa fome. Se eu estou vendendo banana e não tenho banana para vender, eu não vou vender nada. Mas vocês continuam recebendo, isso é verdade. Após o intervalo, mãe e filho vivem romance após se reencontrarem 30 anos depois de uma adoção. Você vai conferir essa história já já.